Que tipo de lugar poderia carregar as marcas de mais de 10 civilizações ao longo de milhares de anos? Uma terra onde impérios colidiram, mitos nasceram e a história nunca desapareceu completamente. Esse lugar é a Sicília, a maior ilha do mar Mediterrâneo. Sobre sua paisagem ergue-se o Monte Etna, um dos vulcões mais ativos do planeta. Por milhares de anos, suas erupções têm transformado constantemente o território. Ainda assim, por toda a Sicília, cidades surgiram sobre pedra vulcânica e ruínas antigas. Aqui, templos gregos, ruas medievais e camadas de história coexistem no mesmo espaço. Mas a Sicília é muito mais do que história esculpida em pedra. Junte-se a nós nesta jornada pela ilha para descobrir as histórias escondidas em seus vulcões, cidades e ruínas antigas. Elevando-se sobre o leste da Sicília está o Monte Etna, um vulcão com mais de 3.300 metros de altura, ativo há centenas de milhares de anos. Mas que tipo de montanha continua moldando uma ilha por mais de 3.000 anos de história registrada? Etna é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, com erupções documentadas há mais de 2.000 anos. Em suas encostas, é possível ver amplas camadas de basalto negro formadas por milhares de antigos fluxos de lava. Esses rios de lava já percorreram mais de 10 quilômetros por vales e planícies. Ao longo dos séculos, mais de 100 crateras se abriram neste vulcão. Imagine estar aqui quando uma erupção começa e a lava incandescente avança lentamente pela terra. Algumas erupções históricas levaram lava até cidades localizadas a mais de 10 quilômetros de distância. No entanto, essas erupções também criaram solos ricos em minerais, usados hoje pelos agricultores. Vinhedos e pomares agora crescem em terraços esculpidos em antigas camadas de lava. Cada geração expandiu esses terraços ao longo de centenas de anos. Escritores antigos acreditavam que a forja do deus Hefesto estava escondida sob esta montanha. Para aqueles que viviam aqui há mais de 2.000 anos, o mito ajudava a explicar os estrondos sob a terra. Ainda hoje, milhares de pessoas vivem nas encostas do Etna. Quedas de cinzas, pequenos terremotos e enxofre no ar fazem parte da vida cotidiana. Estradas cruzam campos de lava escura formados por séculos de erupções. À medida que você desce, a paisagem vulcânica começa a se transformar lentamente. Logo, a terra se abre em direção a uma cidade histórica junto ao mar.
Ao pé do Monte Etna está Catânia, uma cidade com mais de 2.700 anos de história. Vista de cima, a cidade parece tranquila, espalhada ao longo da costa leste da Sicília. Mas sob suas ruas, existe uma história moldada por vulcões e terremotos. Catânia foi fundada por colonos gregos no século 8 a.C. Ao longo dos séculos, passou pelo domínio de gregos, romanos, bizantinos, árabes e normandos. Cada civilização deixou sua marca na pedra e na estrutura da cidade. Mas a natureza frequentemente se mostrou mais poderosa que qualquer império. Em 1669, o Etna produziu uma das maiores erupções de sua história. A lava percorreu mais de 15 quilômetros em direção ao mar. Distritos inteiros foram enterrados sob rocha vulcânica. Apenas algumas décadas depois, outro desastre atingiu a região em 1693. Um forte terremoto destruiu milhares de edifícios no leste da Sicília. Grande parte da cidade teve que ser reconstruída do zero. Essa reconstrução deu origem ao estilo barroco siciliano visto hoje. Muitos edifícios foram construídos com basalto escuro do Etna. As próprias ruas são pavimentadas com rocha vulcânica. Até o símbolo da cidade é feito desse material. Na praça principal, há uma estátua de elefante com quase 1000 anos de história. Por séculos, essa estátua observou a cidade sobreviver a inúmeras erupções. Talvez essa seja a verdadeira história de Catânia. Não a destruição, mas a resiliência ao lado de um vulcão vivo. No alto da costa leste da Sicília está Taormina, uma cidade situada a quase 200 metros acima do mar Mediterrâneo. Daqui, a costa se estende por dezenas de quilômetros em ambas as direções. Atrás da cidade ergue-se o Monte Etna, ainda ativo após milhares de anos. Poucos lugares na Sicília combinam mar, montanhas e história antiga de forma tão impressionante como este. Mas como uma pequena cidade em um penhasco se tornou um dos lugares mais famosos da Sicília? A história começa há mais de 2.300 anos. Por volta do século III a.C., colonos gregos fundaram aqui uma cidade com vista para o mar. Eles escolheram este local por uma razão simples: a vista.
Desta altura, é possível ver o mar, a costa e o vulcão ao mesmo tempo. No coração da cidade está seu monumento mais famoso, o antigo Teatro Grego. Construído há mais de 2000 anos, o teatro foi posteriormente ampliado pelos romanos. Quase 10.000 espectadores podiam se sentar aqui, com vista para o mar. Imagine assistir a um espetáculo enquanto o Mediterrâneo se estende infinitamente atrás do palco. Mesmo hoje, o teatro continua sendo um dos palcos mais impressionantes do mundo. Os arcos de pedra enquadram o Monte Etna como um cenário natural ao fundo. Ao longo dos séculos, Taormina atraiu viajantes, artistas e escritores de toda a Europa. No século XIX, tornou-se um destino para os primeiros viajantes que exploravam a Sicília. Hoje, milhões de visitantes percorrem suas ruas medievais, estreitas todos os anos. Mas se você parar em silêncio, ainda pode sentir o mundo antigo sob seus pés. Em Taormina, história, paisagem e arquitetura se fundem em uma única vista inesquecível. Na costa norte da Sicília está Palermo, uma cidade moldada por mais de 2.700 anos de história. Vista de cima, é possível ver uma densa rede de ruas que se estende do porto até as montanhas. Mas Palermo é muito mais do que uma cidade costeira. É uma das cidades mais estratificadas do mundo mediterrâneo. Ao longo dos séculos, diferentes civilizações moldaram a cidade uma após a outra. A história de Palermo mudou drasticamente durante o século IX. Nesse período, governantes árabes transformaram a cidade em uma das maiores da Europa. Mercados enchiam as ruas e jardins se espalhavam pelas áreas ao redor. Corredores comerciais estreitos conectavam casas, mesquitas e mercados. Mas outra transformação chegou no século XI. Os normandos conquistaram a Sicília e transformaram Palermo em sua capital real. Eles construíram palácios, igrejas e muralhas fortificadas por toda a cidade. Em vez de substituir as estruturas árabes, muitos edifícios normandos as incorporaram. Essa mistura incomum criou um dos estilos arquitetônicos mais únicos da Europa. Hoje, ao caminhar por Palermo, é possível ver arcos árabes ao lado de torres normandas. Em algumas ruas, 3 séculos diferentes aparecem em um único quarteirão.
Você já viu uma cidade onde tantas civilizações permanecem visíveis ao mesmo tempo? Palermo é um lugar onde a história nunca foi apagada, apenas construída em camadas. Cada esquina revela um novo capítulo da longa história da Sicília. Em Palermo, o passado não está escondido sob a cidade. Ele é a própria cidade. Ao longo da costa norte da Sicília está Cefalù, uma pequena cidade onde montanha, mar e história se encontram. A cidade fica entre o mar Mediterrâneo e um imponente penhasco de calcário conhecido como La Rocca. Esse penhasco se eleva mais de 200 metros acima da costa. Por séculos, a montanha protegeu a cidade por terra, enquanto o mar abria rotas para o mundo. Mas Cefalù é mais conhecida pela catedral que domina sua praça central. A catedral foi construída no século XII, sob o rei Normando Rogério II. Segundo a tradição, o rei mandou construí-la após sobreviver a uma violenta tempestade no mar. Diante da catedral, duas enormes torres normandas se erguem acima da cidade. No interior está um dos mosaicos mais belos da Sicília. A imagem de Cristo Pantocrator observa do ábside acima do altar. O mosaico foi criado por artistas bizantinos há quase 900 anos. Ainda hoje, as peças douradas refletem a luz por todo o interior. Ao caminhar por Cefalù, você passa por ruas medievais, casas de pescadores e pequenas praças à beira-mar. Você já viu um lugar onde catedral, montanha e mar estejam tão próximos? Em Cefalù, séculos de história permanecem silenciosos entre a rocha e o mar. Na costa sudoeste da Sicília está um dos maiores sítios arqueológicos gregos do Mediterrâneo. Este lugar é conhecido como Selinunte. Há mais de 2.500 anos, era uma poderosa cidade grega. A cidade controlava rotas comerciais ao longo da costa oeste da Sicília. Em seu auge, Selinunte possuía enormes templos em estilo dórico. Alguns desses templos ultrapassavam 100 metros de comprimento. Mas o que aconteceu com uma cidade tão grande e poderosa? No ano 409 a.C., a cidade foi atacada por forças cartaginesas.
A destruição foi tão repentina que muitas construções foram abandonadas imediatamente. Em pedreiras próximas, ainda é possível ver blocos de pedra meio cortados. Tambores de colunas permanecem espalhados exatamente onde os antigos construtores os deixaram. Ao caminhar pelo local, é possível seguir as bases de templos gigantescos. Uma estrutura inacabada conhecida como Templo G foi projetada para atingir quase 110 metros. Imagine a escala da cidade quando esses templos estavam completamente intactos. Hoje, Selinunte é uma vasta paisagem de pedra, onde o silêncio das ruínas conta a história de uma cidade grega perdida. Na costa sudeste da Sicília está Siracusa, uma cidade cuja história remonta a mais de 2.700 anos, até os primeiros dias do mundo grego. Fundada no século VIII a.C. por colonos gregos de Corinto, Siracusa rapidamente se tornou uma das cidades mais poderosas do Mediterrâneo. Em seu auge, rivalizava com Atenas em riqueza, cultura e influência política. O coração histórico da cidade está em uma pequena ilha conectada ao continente por pontes estreitas. Esta ilha é conhecida como Ortígia, um lugar onde camadas de história permanecem visíveis em quase todas as ruas. Edifícios de calcário brilham sob o sol do Mediterrâneo, enquanto ruas estreitas levam ao mar. Mas há um edifício em Ortígia que revela uma história iniciada há mais de 2.400 anos. Hoje é conhecida como a Catedral de Siracusa. No entanto, sua origem está em um templo grego dedicado à deusa Atena. O templo foi construído no século V a.C., com enormes colunas dóricas. Em vez de destruí-lo séculos depois, construtores cristãos o incorporaram dentro de uma catedral. Ainda hoje, essas colunas antigas permanecem visíveis dentro das paredes da catedral. Poucos lugares no mundo mostram uma fusão tão clara entre a arquitetura grega antiga e cristã. Ao sair, a Piazza Duomo se abre entre elegantes edifícios barrocos. Dali, as ruas de Ortígia levam a fontes antigas e ao mar ao redor. Imagine quantas civilizações caminharam por essas mesmas pedras ao longo de mais de 2.000 anos. Filósofos gregos, governadores romanos, comerciantes árabes e governantes normandos deixaram sua marca aqui. Ainda hoje, a ilha continua combinando ruínas antigas com a vida cotidiana.
Você já esteve em um lugar onde mais de 2000 anos de história o cercam? Em Siracusa, o passado não está enterrado sob a cidade. Ele vive dentro de suas paredes. Ao norte da Sicília, espalhadas pelas profundas águas azuis do Mar Tirreno, encontra-se uma cadeia de ilhas vulcânicas formadas por imensas forças geológicas ao longo de centenas de milhares de anos. Juntas, essas ilhas formam o arquipélago das Eólias, um grupo de 7 ilhas vulcânicas que emergem dramaticamente das profundezas do oceano. Suas costas revelam falésias íngremes, rochas basálticas escuras e camadas de antigos fluxos de lava congelados no tempo. Cada ilha registra uma longa história de erupções que lentamente construíram montanhas acima da superfície do mar. Ainda hoje, a paisagem mostra cristas, aberturas e crateras moldadas por atividade vulcânica repetida. Pequenas vilas surgem em terraços estreitos esculpidos nas encostas vulcânicas. Do mar, fileiras de casas brancas contrastam com a rocha vulcânica escura. Barcos se movem lentamente entre as ilhas, seguindo rotas que existem há séculos. Por milhares de anos, as ilhas foram moldadas pelo calor vulcânico que sobe das profundezas da Terra. Entre todas as ilhas, um vulcão continua em erupção com notável regularidade. Esse vulcão é o Stromboli, um dos vulcões mais continuamente ativos da Terra. Por quase 2000 anos, o Stromboli tem produzido erupções rítmicas visíveis a quilômetros de distância. Algumas erupções ocorrem a cada 15 ou 20 minutos, lançando fragmentos incandescentes ao céu noturno. Do mar, essas erupções parecem flashes de fogo sobre a silhueta escura da ilha. Imagine navegar por essas águas enquanto a lava desenha arcos no céu acima do horizonte. As ilhas são formadas principalmente por camadas de basalto criadas por repetidos fluxos de lava. Algumas encostas revelam erupções antigas preservadas como páginas de um registro geológico. O vento e as ondas continuam moldando falésias e enseadas ao longo das costas escarpadas. De pé aqui, é possível sentir as mesmas forças naturais que moldaram a Sicília. Nas Ilhas Eólias, o fogo sob a terra continua moldando silenciosamente o futuro da paisagem mediterrânea. Na costa sul da Sicília, encontra-se uma das paisagens arqueológicas mais impressionantes do mundo mediterrâneo. Hoje este lugar é conhecido como Agrigento, mas na antiguidade era chamado de Acragas.
A cidade foi fundada por colonos gregos durante o século VI a.C. Em poucas gerações, Akragas tornou-se uma das cidades mais ricas do mundo grego. Escritores gregos a descreviam como um lugar onde as pessoas viviam como se fossem morrer amanhã, mas construíam como se fossem viver para sempre. Ao longo de uma crista de calcário voltada para o mar, a cidade construiu uma área sagrada repleta de templos monumentais. Essa área é conhecida hoje como o Vale dos Templos. Apesar do nome, os templos estão localizados em uma crista elevada e não em um vale. Alguns desses templos foram construídos há mais de 2.400 anos. Entre eles, o Templo da Concórdia é um dos templos gregos mais bem preservados do mundo. Suas colunas dóricas ainda permanecem quase exatamente como no século V a.C. Ao caminhar pela crista, é possível ver templo após templo erguendo-se sobre oliveiras e campos mediterrâneos. Algumas estruturas permanecem quase intactas, enquanto outras estão espalhadas em enormes blocos de pedra. Essas ruínas revelam a enorme escala dos templos que a antiga cidade construiu. Imagine esta crista há mais de 2.000 anos, repleta de templos novos brilhando em calcário branco. Peregrinos e cidadãos percorriam os mesmos caminhos que hoje os visitantes seguem. Mesmo após séculos de guerras, terremotos e erosão, os templos ainda dominam a paisagem. Poucos lugares fora da Grécia continental preservam templos clássicos em tal escala. De pé aqui, você contempla uma das maiores paisagens sobreviventes do mundo grego antigo. Em Agrigento, as pedras de Akragas ainda contam a história de uma cidade que acreditava que seus monumentos durariam para sempre. No sudeste da Sicília está Noto, uma cidade amplamente considerada um dos melhores exemplos do barroco siciliano. A cidade que você vê hoje não cresceu lentamente ao longo dos séculos, mas foi quase totalmente reconstruída em um único momento histórico. No ano de 1693, um devastador terremoto atingiu o leste da Sicília. A antiga cidade medieval de Noto foi destruída junto com muitos outros assentamentos da região. Em vez de reconstruir no mesmo local, os habitantes decidiram construir uma cidade completamente nova nas proximidades. Arquitetos projetaram a nova Noto com ruas largas, praças abertas e perspectivas monumentais. Quase todos os edifícios do centro histórico
foram construídos com calcário dourado extraído de pedreiras próximas. Sob o sol do Mediterrâneo, essa pedra reflete a luz e dá à cidade uma tonalidade quente cor de mel. A rua principal, conhecida como Corso Vittorio Emanuele, conduz os visitantes pelo coração da cidade barroca. Ao longo dessa avenida erguem-se palácios, igrejas e fachadas decoradas com colunas, varandas e esculturas em pedra. No centro está a Catedral de Noto, cuja ampla escadaria cria uma das vistas mais icônicas da cidade. Quando o sol começa a se pôr, os edifícios de calcário mudam lentamente de dourado claro para âmbar profundo. Imagine caminhar por essas ruas há 3 séculos, quando a nova cidade surgia das ruínas do terremoto. Poucas cidades na Europa exibem uma visão arquitetônica tão unificada, criada em um único processo de reconstrução. Em Noto, a destruição do passado deu origem a uma das cidades barrocas mais belas do Mediterrâneo. Nas colinas do sudeste da Sicília está Ragusa, uma cidade moldada por desastre, reconstrução e uma notável visão arquitetônica. Como muitas cidades da região, Ragusa foi devastada pelo grande terremoto de 1193. A destruição obrigou os habitantes a repensar como e onde reconstruir a cidade. Em vez de formar uma única cidade nova, Ragusa se desenvolveu em 2 núcleos urbanos distintos. O assentamento mais antigo permaneceu no Vale Profundo e passou a ser conhecido como Ragusa Ibla. Enquanto isso, um novo distrito foi construído no planalto acima. Essa parte superior ficou conhecida como Ragusa Superiore. Vista do alto, os 2 distritos parecem cidades separadas, conectadas por uma paisagem dramática. Ragusa Ibla preserva o traçado denso da cidade medieval anterior ao terremoto. Ruas estreitas serpenteiam entre casas de pedra, construídas em encostas íngremes. Igrejas e palácios surgem inesperadamente entre os edifícios. O mais impressionante é a Catedral de San Giorgio, dominando o horizonte da cidade antiga. Sua grande escadaria e fachada barroca curva criam uma das composições arquitetônicas mais impressionantes da Sicília. Por outro lado, Ragusa Superiore reflete uma visão diferente de reconstrução urbana. Suas ruas são mais largas e regulares, seguindo um planejamento urbano mais estruturado.
Juntos, esses dois distritos formam um raro exemplo de cidade reconstruída de duas maneiras diferentes após o mesmo desastre. Da borda do vale, é possível ver os telhados sobrepostos de Ragusa Ibla abaixo. Acima deles, se eleva a estrutura organizada de Ragusa Superiore. Você já viu uma cidade onde duas visões urbanas coexistem na mesma paisagem? Em Ragusa, a memória do desastre tornou-se a base para duas cidades extraordinárias crescendo lado a lado. Nas colinas do sudeste da Sicília está Módica, uma cidade famosa não apenas por seu impressionante horizonte barroco, mas também por uma tradição culinária única. Assim como cidades vizinhas, Módica foi severamente danificada pelo grande terremoto de 1693. Quando a cidade foi reconstruída, elegantes edifícios barrocos surgiram ao longo das encostas e vales. Ruas estreitas e escadarias conectam bairros distribuídos em diferentes níveis da colina. No entanto, Módica é conhecida em toda a Itália por algo muito diferente de sua arquitetura. Aqui sobrevive há séculos um método tradicional de fabricação de chocolate quase inalterado. Essa técnica chegou à Sicília no século XVI, quando a Espanha governava a ilha. Sua origem foi inspirada nas tradições do cacau da América Central. Diferente do chocolate moderno, o chocolate de Módica é preparado em baixa temperatura, sem derreter completamente o açúcar. Isso cria uma textura granulada, onde pequenos cristais de açúcar permanecem visíveis dentro da barra. Ao caminhar pelo centro histórico, ainda é possível ver oficinas tradicionais produzindo chocolate à mão. Em Módica, um sabor que atravessou oceanos há mais de 4 séculos continua vivo em cada pedaço de chocolate. Ao longo da costa sul da Sicília, ergue-se uma das formações naturais mais incomuns da ilha, onde vento, água e tempo esculpiram a paisagem quase como arquitetura. Este impressionante penhasco branco é conhecido como Scala dei Turchi, um nome que ecoa nas lendas sicilianas há séculos. Diferente das paisagens vulcânicas escuras de grande parte da Sicília, essa formação é feita de calcário branco, formado há milhões de anos sob um antigo mar. Ao longo de milhares de anos, ondas e ventos costeiros esculpiram lentamente a rocha em terraços suaves que descem em direção ao Mediterrâneo. Vista de cima, a formação parece uma enorme escadaria descendo em direção ao mar. O nome Scala dei Turchi significa literalmente escada dos turcos.
Lendas locais dizem que piratas otomanos usavam esses degraus naturais para desembarcar na costa. Verdade ou não, a paisagem realmente parece feita para a chegada pelo mar. Do topo do penhasco, a vista se estende por quilômetros ao longo da costa siciliana. Sob o sol forte, a pedra clara reflete a luz como se fosse mármore polido. Visitantes caminham lentamente sobre os terraços suaves, moldados por séculos de erosão. O contraste entre a rocha branca e o mar azul profundo cria uma das paisagens mais fotografadas da Sicília. Fotógrafos costumam esperar o pôr do sol, quando o calcário se torna dourado sob a luz. As sombras deslizam lentamente sobre a superfície curva, revelando formas esculpidas pelo tempo. Imagine aproximar-se desta costa em um navio há séculos. O penhasco brilhante pareceria um monumento natural emergindo do mar. Mesmo hoje, o lugar parece suspenso entre a terra e a água. Aqui a natureza não construiu rapidamente, mas com paciência ao longo de milhares de anos. Você já viu uma costa que parece projetada em vez de formada pela natureza? Em escala Deiturci, o próprio mar parece ter esculpido uma escada na borda da Sicília. Escondido entre as colinas onduladas do oeste da Sicília, está um dos templos antigos mais misteriosos da ilha. Esta notável estrutura é conhecida como o Templo de Segesta. Construído no século V a.C., o templo ainda permanece com quase todas as suas colunas dóricas intactas. No entanto, apesar de sua escala impressionante, historiadores acreditam que nunca foi totalmente concluído. Nunca teve um telhado final nem um santuário interno, como a maioria dos templos gregos. O templo se ergue isolado em um vale aberto, cercado por colinas suaves e amplos céus sicilianos. No alto do vale, um teatro grego foi construído posteriormente na montanha, dominando a paisagem. Juntos, o templo e o teatro revelam quão profundamente a civilização grega marcou a Sicília. No alto da costa oeste da Sicília, está uma pequena cidade montanhosa que parece quase intocada pelo tempo. Esta cidade medieval é conhecida como Erice. Localizada a quase 700 metros acima do nível do mar, Erice domina a vasta costa siciliana. Ruas de pedra serpenteiam por becos estreitos, cercados por edifícios centenários.
Na borda da cidade ergue-se um castelo normando, construído sobre os restos de um antigo templo. De suas muralhas, a vista se estende até o mar e as ilhas Égadas no horizonte. Nuvens frequentemente atravessam lentamente a cidade, criando uma atmosfera quase onírica. Caminhar por Erice é como voltar no tempo para uma Sicília medieval, preservada entre as pedras. Por toda a ilha da Sicília, as paisagens mudam entre vulcões, templos antigos, vilas de montanha e calmas costas mediterrâneas. Poucos lugares na Europa reúnem uma mistura tão poderosa de natureza e história em uma única ilha. Por mais de 3.000 anos, civilizações chegaram aqui de todas as direções do mundo mediterrâneo. Os gregos construíram templos por colinas e vales da ilha. Os romanos transformaram a Sicília em uma das províncias mais ricas de seu império. Mais tarde, governantes árabes e normandos moldaram cidades que ainda definem a ilha hoje. Por toda a ilha, terremotos destruíram cidades, mas novas cidades barrocas surgiram das ruínas. Enquanto isso, forças sob a terra continuaram moldando a ilha por meio de vulcões como o Etna e o Stromboli. Em qualquer lugar da Sicília, você pode sentir as camadas do tempo ao seu redor. Pedras antigas, ruas medievais e vida moderna coexistem na mesma paisagem. Talvez por isso, quem visita a Sicília raramente a esquece. Aqui a história não desaparece com o tempo, ela se torna parte da própria ilha.